Paz do Senhor Jesus vos saúda, pastor Antônio de Almeida, soldado de Cristo. Hoje a palavra de Deus nos vão lembrar lá nos primórdios dos tempos, quando Deus fez os céus e a terra, fez a raça humana. E aqui fala em Gênesis 6, ele fala: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles deram filhas e filhos. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si como mulheres todas que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá, não brigará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Aqui fala, né? E havia naqueles dias gigante na terra, também eram, depois, quando os filhos dos homens deram entraram as filhas dos homens, e deram nasceram filhos, e esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuadamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito a raça humana sobre a face da terra. Pesou-lhe no coração. Deus deu um prazo de 120 anos, Noé construindo a arca e pregoando a justiça. Mas da humanidade inteira da terra, apenas uma única família, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas, 8 pessoas, entenderam e se converteram. E o resto fala que não deu ouvido à palavra de Deus. Então a solução que Deus... Me desculpe. A solução que Deus achou foi afogar, como se afoga cães na carrocinha antigamente, né? Hoje em dia é proibido, né? Eliminar a raça humana. Deus pensou, olhou e viu que a criação dele virou-se contra ele. Se arrependeu, pesou no coração. Hoje a raça humana é um peso no coração de Deus. Então ele resolveu afogar todos, somente escapou uma família. E então aqui já em Gênesis, né, 19, do 24 ao 29, fala outra vez. Gênesis 19, né, aqui vamos ler. Gênesis 19, do 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquela cidade, toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade e que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em estátua de sal. Então Deus foi na cidade de Sodoma e Gomorra, e ali ele constatou a maldade da raça humana. Ali ele viu que tinha crescido muito a sodomia, né? Sodoma e Gomorra. Então ele fez o quê? Mandar um dilúvio ali, em pouco espaço de terra, 2 cidades gigantescas, e afogar não tinha jeito. Então ele achou melhor queimar. Quando aquele grupo terrorista Hamas queimou aquele bebezinho no forno micro-ondas, o mundo ficou chocado quando viu aquela imagem. Foi horrível, né? Foi feio. Imagina você se tivesse filmado a destruição de Sodoma e Gomorra. Imagina você se visse os bebezinhos sendo queimados vivo, que o próprio Deus desceu fogo do céu e os queimou sem misericórdia. Somente uma família de Ló, sua mulher, suas 2 filhas, mas a mulher se perdeu no caminho. Só ele e 2 filhas. E dali as 2 filhas nas montanhas praticaram incesto,
E hoje são os sodomitas que estão sobre a face da terra. Então você vê que Deus tem uma maneira bruta de peneirar o seu povo. E aqui fala mais em frente, né? Em Números 16, né? Do 30 ao 35. Deixa eu olhar para vocês aqui. Números 16. E aqui fala assim, né? Ele tirou um povo do Egito, né? Números 16, do 30 ao 35. Vamos ver aqui. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir sua boca, e tragar todos que os seus vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que esses homens irritaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra se fendeu debaixo deles, e a terra abriu sua boca e os tragou com suas casas, suas mulheres, seus filhos, os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. Eles, com eles, tudo que era seu, desceu vivos para o sepulcro, e a terra os cobriu, pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não nos atrague a terra a nós. Então saiu fogo do Deus, raio do céu, e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés. Então ali, quando fizeram o bezerro de ouro, Deus de novo não deu fogo, não deu dilúvio, mas deu um terremoto, abriu a terra e os engoliu vivo. E os que escaparam, Deus deu raios de fogo e os queimou. E em frente, dizendo mais ainda, Deus, em Apocalipse 3:14, ele diz aqui assim, Apocalipse 3:14, ele fala assim: como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo para que enriqueça, e vestes brancas para que vistas e não apareça a vergonha da sua nudez. Eu unja seus olhos com colírios para que vejam. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se zeloso, pois, e se arrepende. Eis que passo a porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele ceará comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas. Então a palavra de Deus fala que Jesus bate a porta do seu coração, tentando entrar para te ensinar o caminho de volta a Deus. Mas a humanidade, os pastores, os teólogos têm outra maneira de entender. Eles não pedem o Espírito de discernimento, eles não pedem o Espírito Santo que guia a sua vida. Eles vão para a conversa dos pastores, dos humanos da terra aqui, para que andem num caminho errado, e dali vão para o fogo do inferno. Porque já está avisando, em 2 Pedro, ele fala aqui, eles nunca se arrependeram. Por isso, Deus descerá fogo do céu, a terra e suas obras se queimarão, os elementos fundindo, ardendo em chamas, e todas as obras da terra serão queimadas. E Apocalipse fala. Então o fim vai ser de novo de fogo sobre a face da terra. E fala mais aqui
em Apocalipse 17, o calor cresceu tanto que queimou a pele dos homens, e os homens blasfemaram de Deus por causa do calor. E a chuva de pedra de 1 talento, 40 quilos cada pé, destruirá toda a face da terra, e os homens blasfemaram de Deus. Quanto mais Deus bate na humanidade, mais eles se revoltam. Manda epidemia, manda doença, eles inventam um jeito de se livrar. Até quando chegar o dia, vai ser queimado todos. Todos serão queimados. Somente os que aceitarem Jesus, viver a sã doutrina, acostumado a pouco pão, acostumado à porta estreita, concordar com as palavras de Jesus na humildade. Não amejei coisas altas, contentai-vos com as humildes, tendo com quem comer e se cobrir, estar satisfeito. O que passa disso é procedência maligna. Homem de Deus, foge do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males dessa terra. A cobiça e a ganância nessa terra é a raiz do mal. Então, desde o princípio, que Deus ali já afogou, ele vem matando pessoas, terremotos, deslizamento. Lá no Havaí, o incêndio que consumiu, o incêndio consumiu a cidade lá de Austrália. Em 1600, a Inglaterra sofreu um incêndio gigantesco, o fogo queimando e Deus assoprando ainda mais, vento de 130 por hora para queimar aquela cidade impenitente. E assim será, o planeta inteiro vai ser queimado. E a humanidade não dá importância a isso, segue por caminhos que não é bom, criam padroeiros para que livre do laço do maligno, mas é impossível. Somente Jesus é o libertador. Deus não divide sua glória com o homem, mas Deus deu toda a sua glória ao seu Filho Jesus, e tudo que você pedir a Deus, Ele nada poderá fazer, se não for em nome do Senhor Jesus, que é o Deus dos céus, da terra e do inferno. Tem um nome sobre todo nome, e tudo quem tem boca confessa que só Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Tudo que se pedir a Deus, Ele não fará nada, se não for em nome do Senhor Jesus. E Cristo Jesus chama a humanidade para o arrependimento, mas eles não querem o arrependimento. Mesmo as desgraças, os países que têm seus padroeiros estão numa desgraça, uma miséria de guerra, fome, peste, doença, porque o padroeiro único do mundo é Jesus Cristo. Sem Ele não tem caminho, não tem verdade, não tem vida. Ele é o princípio, o meio e o fim. Jesus. Somente Ele pode libertar as pessoas, mas ninguém pode, porque se o Filho do Homem os libertar, verdadeiramente sois libertos. E Deus deu toda a sua glória ao seu Filho Jesus, e hoje esse é o nosso Deus, que devemos buscar com fervor e todo o coração, esquecendo as nossas cobiças, nossas ganâncias, os nossos luxos e vaidade. Esqueça tudo isso, segue Cristo, como os capuchinhos fazem, são idólatras, mas eles se alimentam de resto, dormem no chão e se vestem de trapo, por amor à idolatria, mas por amor a Cristo, eles não fazem isso. A glória futura tem tão diminuto valor para esse povo, que não compensa sofrer um pouquinho, para alcançar essa glória futura. Fique na paz do Senhor. Lembrança a Heloísa Bahia, minha prima Lola de São Paulo, o povo do YouTube, os inscritos. Vejam que caminho vocês estão seguindo. Leiam a Bíblia Sagrada e busquem o único dom que você deve buscar, é o dom de discernimento, receber ao Espírito Santo, para saber que caminho você deve seguir. Somente Jesus mostra, somente Jesus batiza no Espírito Santo, para que vocês sejam verdadeiramente filhos de Deus. Por enquanto são filhos de Adão, filhos da terra, filhos da ira, geração adúltera e pecadora, separados de Deus. O servo não entra no céu, são os filhos. E se não sois filhos de Cristo, filhos de Deus, não entrarei no seu paraíso. Fiquem na paz do Senhor, até outro dia. Não gravei esse dia porque deu problema no telefone aqui. E agora estamos de volta. Fiquem na paz do Senhor. Amém.